Então o projeto que regulamenta as criptomoedas no Brasil foi aprovado e eu vou mostrar para você nesse vídeo como a chave do galinheiro foi entregue às raposas. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha e hoje vamos falar sobre como foi feita essa regulamentação, por quem foi feita essa regulamentação de criptomoedas do Brasil e, obviamente, por que você foi excluído dela, por que você não foi e não será representado por essa regulamentação do Brasil. Bom, vamos começar já do final. Aprovado em dia histórico, após 7 anos, deputados aprovam um projeto de lei de criptomoedas do Brasil. Matéria transmitida pelo Cointelegraph Brasil, pelo jornalista Cássio Gusson, ontem, dia 29 de novembro de 2022, onde ele fala sobre a aprovação do PL 4401/2021, que era o antigo PL 2303 de 2015. Pra gente começar, eu quero mostrar pra você, todos esses links estarão, tudo que eu mostrar aqui hoje vai estar na descrição, tá? Mas eu quero mostrar para você agora a página do PL 4401 de 2021, que nesse momento aguarda sanção presidencial. Juristas dizem que é improvável que o presidente faça algum tipo de veto, alguma tentativa de modificação. Deve ser entregue dessa forma a lei, tá joia? O que eu quero mostrar para você é logo aqui, ó. Aqui nesse site a gente tem todo o início, né, o despacho desde 2022, na verdade desde 17/5. Desculpa, aqui ó, desde 8 de julho de 2015 até os dias atuais. Eu quero passar para você, já logo de cara, em 2021, na verdade eu quero mais precisamente a data de 26 de maio, aqui ó, 26 de maio de 2021, onde muitas pessoas foram convocadas pela Comissão Especial do PL 2303 de 2015, para regulamentação de moedas virtuais. Em alguns deles, né, algumas das pessoas convidadas foram o Glenn Greenwald, né, que é o cara do site The Intercept. E eu também estou nessa lista, Felipe Escudeiro, eles colocam aqui como o maior digital influencer, bobeira isso daí, mas eu fui convocado para debater esse PL na Câmara. E eu estou esperando essa convocação até hoje, porque colocaram meu nome no site. A lei foi aprovada ontem, dia 29 de novembro de 2022, e eu tô esperando desde essa data 1 minuto sequer para poder falar, para poder passar a posição de alguém que representa o investidor, de alguém que representa a comunidade cripto no Brasil. Então já fica aqui o meu desabafo, estou esperando até hoje e a lei já foi aprovada e obviamente não seremos mais ouvidos. Ou seja, nesse exato momento, nenhum representante da criptoeconomia brasileira foi ouvido representando o investidor, tá joia? Bom, o parecer proferido em plenário ao substitutivo do Senado Federal ao PL 4.401 de 2021, ele foi aprovado, tá? E ele mostra aqui logo de cara, deixa eu passar para essa tela aqui, ó. Ele mostra aqui logo de cara que a primeira tentativa de regulamentação veio com uma coisa absurdamente bizarra, né? Primeira coisa que eles colocam aqui, né? Então eles dispõem sobre a inclusão das moedas virtuais, programas de milhagem aéreas, na definição de arranjo de pagamento sob a supervisão do Banco Central. Cara, apenas esse parágrafo aqui, ele já mostra pra gente um desentendimento absurdo do que é Bitcoin, do que são criptomoedas no Brasil, tá? Então, já logo de cara, deputado Áureo, né, ele coloca no mesmo balaio, né, a Câmara coloca no mesmo balaio, criptomoedas e milhagens aéreas, né, não faz o menor sentido. E o pior, ele coloca isso tudo sob a supervisão do Banco Central. Banco Central, ele que é responsável pelo real, pela impressão do dinheiro do Brasil, que já perdeu cerca de 86% desde a sua criação, desde o início do Plano Real. O nosso dinheiro já desvalorizou, ou seja, perdeu o valor em mais de 86%. É para esse órgão que a Câmara dos Deputados joga a responsabilidade da regulamentação, da regulação e das regras, tá? Isso aqui é um absurdo. Bom, depois eles voltam atrás, obviamente o mercado deu de ombros para isso, né? Como é que você está colocando ativos digitais no mesmo balaio de programas de milhagem e confunde com arranjo de pagamento? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E vale lembrar também que quando eles chamam de moedas virtuais, nós da comunidade cripto, e obviamente aqui eu estou falando por mim, tá? Eu não entendo como moedas virtuais. Moeda virtual pra mim é a moedinha do Sonic, é a moedinha do Mario, aquela moeda que fica dentro do jogo, né? Por exemplo, do Mario World.
Agora, quando você quer falar de criptoativos, diga moedas digitais, ativos digitais, se for o caso. Agora, moedas virtuais me parece mais um desconhecimento de quem não manja nada sobre isso. Bom, e teve uma nova ementa que diz o seguinte: dispõe sobre a prestadora de serviços de ativos digitais, ativos virtuais, e altera o decreto de lei número tal, para incluir prestadora de serviços de ativos virtuais no rol de instruções sujeitas às suas disposições, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo que mudou e tudo que não mudou, tudo que foi adicionado e o que foi retirado nesse texto, mas antes eu quero mostrar quem aplaude esse tipo de regulamentação, tá? Então você vê aqui a AB Cripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, que coloca com todas as letras aqui sobre o PL 4401. Ele diz o seguinte: olha, a Associação Brasileira de Criptoeconomia, a AB Cripto, celebra a aprovação do marco regulatório das criptomoedas que ocorreu nessa terça-feira, dia 29, ontem, durante a sessão da Câmara dos Deputados. Tal medida garante que a sociedade brasileira dê mais um passo a caminho da segurança e desenvolvimento do setor. O marco regulatório é de extrema importância, pois estabelece regras claras quanto às responsabilidades das empresas do regulador. A AB Cripto acredita em um futuro muito promissor para a área e entende que o Brasil é o primeiro passo de muitos que serão dados em relação à criptoeconomia do Brasil. Vamos lá. Primeira coisa, tá? O que ele diz aqui, ó. O marco regulatório é de extrema importância, pois estabelece regras claras quanto às responsabilidades das empresas do regulador. Não estabelece nenhuma regra clara. Essas regras, elas vão ser... esse PL, ele entra em vigor daqui 6 meses, ou seja, meados de maio de 2022, então temos um gap de 6 meses, e o Banco Central, que é o órgão que foi escolhido para regulamentar e gerar as regras, ele tem 6 meses após a aprovação para definir as regras, ou seja, não existe nenhuma regra clara quanto à responsabilidade das empresas do regulador. Inclusive, o parágrafo sobre segregação patrimonial das corretoras foi suprimido. Falaremos disso daqui a pouco. Bom, só para você ter noção sobre quem é a AB Cripto. A AB Cripto, ela é uma associação, é um clubinho de corretoras que contém aqui as principais corretoras do Brasil, e você vê aqui que nessas 12 corretoras aqui, que temos aqui, ou 12 serviços que temos aqui, já temos alguns serviços aqui que nem existem mais, né? Dizem as más línguas que a AB Cripto recebe cerca de R$10 mil por mês de cada corretora para manter seu negócio. A gente tá falando de 12 aqui, então a gente tá falando de R$120 mil por mês para cuidar dos interesses das próprias corretoras. Por que será, né? Beleza, eu peguei umas informações aqui com o Dr. Rafael Steinfield, tá? Que é um advogado que ele cuida bastante dessa área da criptoeconomia, e ele fez algumas considerações e eu queria transmiti-las aqui, lembrando que esse link aqui, todas essas informações estarão no link da descrição, e eu vou te dar, no final do vídeo, eu vou te dar mais uma coisinha aqui para você entender como é que funciona o DeFi, tá? Entender como é que você não precisa hoje mais de corretoras. Vamos lá. Ele diz aqui no comunicado, eu vou deixar isso aqui na íntegra, tá? Nos links que vão estar aqui embaixo, mas eu vou ler alguns aqui que são os que estão em negrito, tá? Então olha que interessante, atenção clientes e mercado em geral. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, a partir da promulgação, a lei entrará em vigor após 180 dias, o que deve acontecer cerca de maio de 2023, tá? Vamos lá. O Bacen, o Banco Central, será o órgão regulador e deverá estabelecer regras em até 6 meses contados a partir da data em que a lei entra em vigor, tá? Então, vamos ter aí cerca de maio de 2023 a lei em vigor. Depois disso, mais 6 meses para que o Bacen traga as regras, que por enquanto estão zero claras, tá? Ou seja, a gente vai ter cerca de 1 ano para conhecer as regras da criptoeconomia brasileira, né? A lei foi aprovada ontem e a gente só vai conhecer as leis, né? As regras, o conjunto de regras daqui 6 meses. É um absurdo, tá? O artigo, isso aqui é muito importante, tá? O artigo que previa segregação patrimonial entre os bens dos clientes da empresa foi suprimido. Turma, o que é a tal da segregação patrimonial? É a gente conseguir ter a diferença entre o que é capital do investidor depositado numa corretora ou num serviço cripto e o que é o capital da própria corretora. Vamos dar um exemplo aqui muito louco, tá? Vamos supor que uma corretora foi... o saldo de um cliente, vamos supor que o meu saldo na corretora ABC, ele foi hackeado. Eu entrei um dia lá e eu tinha R$10 mil em Bitcoin, e esses R$10 mil sumiram. Eu vou entrar na justiça para tentar reaver esses R$10 mil em Bitcoin.
e o que seria da própria corretora e o que seria de clientes, né? Ou seja, teria uma separação do que é o dinheiro da corretora para o dinheiro do investidor. E isso aqui, obviamente, foi suprimido, ou seja, nesse exato momento, dinheiro da corretora e dinheiro do cliente para o Estado, para a lei, para o Bacen vai ser tudo a mesma coisa. Ou seja, pode ter confisco, pode ter quebra, pode ter o que for, e o Estado vai ser o primeiro a levar esse pedacinho do bolo. Bom, também foi suprimida a regra de transição que permitia às empresas que já atuam no mercado a continuarem suas operações até a decisão definitiva da licença a ser emitida pelo Bacen. Isso aqui é muito sério, porque olha o que ele diz aqui. Ou seja, vamos traduzir esse parágrafo acima, ou seja, ficará a cargo do Bacen definir essa regra de transição, tendo o risco das empresas pararem totalmente suas atividades até obtenção da licença. Ou seja, se você hoje tem uma corretora ou você é cliente de alguma corretora, saiba que nesse período de 1 ano até as regras ficarem claras, o Bacen pode simplesmente falar, olha, corretora A, B ou C não estão aptas a trabalhar, essa corretora tem que parar o seu funcionamento agora. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso, não quero dizer que o Bacen vai fazer isso, que o Banco Central vai fazer isso, mas só de ter esse precedente já é um absurdo. Agora, vou fazer uma provocação aqui, aposto que nenhuma dessas corretoras aqui da AB Cripto, né, nenhuma dessas associadas terá a sua licença cassada, tá? Falando em licença, deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa, separei. Falando em licença, fica o Bacen, né? Fica o Banco Central, aquele que já falamos que desvalorizou a moeda do Brasil em mais de 86%, né? Então veja, se você tinha no início do real uma nota de 100 que tinha um poder de compra de 100, agora essa mesma nota de 100 tem um poder de compra de 14 reais, tá? Só pra gente ter uma noção aqui. Legal. Isso aqui sobre licença é um negócio que a gente precisa falar. Por quê? Porque nós teremos agora um padrão onde quem tem uma determinada licença está apto a ter uma corretora, está apto a ter uma startup, um serviço que rode em blockchain, alguma coisa ligada à criptoeconomia. E uma pessoa que simplesmente não tem essa licença, ou seja, não é amiguinho do rei, não é amiguinho do Bacen, não recebe essa licença e você não tem nenhuma possibilidade de ter uma corretora cripto ou algum serviço disruptivo aí no mercado cripto. Felipe, isso é bom ou isso é ruim? Primeiro, isso é péssimo. Por quê? Porque isso impossibilita que um cara como eu, por exemplo, aqui no meio da minha cozinha, tenha uma ideia e coloque uma empresa para rodar. Por quê? Porque antes de eu colocar a minha ideia para rodar, uma startup, um negócio mínimo que seja, eu vou precisar da bênção do regulador e o regulador vai olhar para mim e falar assim, não gosto de você, você é todo tatuadinho, não gosto de você, tchau. Peraí. E mais do que isso, coisa que as pessoas não estão prestando atenção, quando você tem uma licença e essa licença ela é específica para poucos, o que nós temos é um negócio chamado reserva de mercado. É tudo que a galera que já está consolidada, as corretoras que já estão consolidadas querem, né? Então veja, é como, vou fazer um exemplo bem escrachado, é como se a partir de agora, só os youtubers, já que estamos aqui no YouTube, né? Só os youtubers cripto que já estão consolidados, por exemplo, digamos assim, podem continuar falando de cripto. Novas pessoas não podem. Para o meu negócio seria maravilhoso, a concorrência seria muito menor. Isso chama-se reserva de mercado, mas a gente defende o mercado livre, onde qualquer pessoa pode ter a sua corretora, caso queira, qualquer pessoa pode ter um serviço cripto, caso queira. E, obviamente, o mercado vai decidir se aquela corretora, se aquela empresa é boa ou não. Não faz o menor sentido a gente ter uma regra prévia, uma licença prévia, para que você possa ou não operar uma corretora ou algum tipo de serviços no Brasil. Primeiro, a gente faz reserva de mercado, só as grandes continuam. Não é à toa, olha só os associados aqui, quem são? São as maiores do Brasil. E 2, você mata, na essência, a inovação. Então, essa lei, tá? O 4401 de 2021, na minha visão, ela mata a inovação. Nós vamos ver nos próximos anos, o Brasil que poderia, com essa regulamentação, tentar sair na vanguarda de criptoativos no mundo, nós teremos mais capital intelectual saindo do Brasil. Teremos mais brasileiros que, em vez de estar gerando empregos aqui e gerando estruturas para a criptoeconomia do Brasil, indo para outros países, sejam eles fiscais, né, paraísos fiscais, ou sejam países que têm uma regulação mais abrangente, né, para criptoativos. E para a gente concluir aqui, nós temos aqui, ó, as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Mais uma vez a gente vai dar
dar uma grifada aqui em ativos virtuais, né? Então, ativos virtuais, pra mim, repito, é a moedinha do Mario, é a moedinha do Sonic, aquela moedinha do videogame, tá? Foram incluídas no rol de atividades sujeitas a cumprimento de regras previstas na lei, lei do COAF e prevenção de lavagem de dinheiro. Ou seja, aqui você obriga, mais uma vez, corretoras a se adequarem a mais regras, a mais leis, a mais coisa, a mais um arcabouço legal infinito nesse Brasil, tá? E aí, doutor Rafael Stenfield termina. Se tudo se encaminhar dessa forma natural, ainda esse ano a lei será promulgada, entrando em vigor em meados de maio de 2023, com a publicação de norma regulamentar pelo Banco Central até o final de 2023, tá? Então devemos ter aí novembro, dezembro de 2023, que sai primeiro bimestre aí de 2024, essas leis aí entrando em regulamentação, tá? Em vigor, tá? É importante a gente falar agora, turma, sobre... quem são as grandes pessoas que estão por trás dessa regulamentação? Já mostrei aqui a AB Cripto, né, a Associação Brasileira de Criptoeconomia, que só aceita corretoras, ela não aceita você investidor, ela não aceita eu, ela não vai aceitar pessoas que não sejam... Inclusive existem relatos de corretoras querendo entrar na associação e são simplesmente sumariamente negados, né? E para quem que elas querem, para quem que essas corretoras querem tanto esse tipo de lei, né? Fica muito claro quando a Binance tenta entrar no Brasil há 1 ano e meio, 2 anos, talvez 2 anos e meio atrás, como as corretoras do Brasil ficaram furiosas, né? Então, como assim está chegando uma corretora fora do Brasil aqui no nosso Brasil? Não, nós já temos aqui a nossa reservinha de mercado, a gente já tem a nossa patotinha, né? E fica muito claro que o investidor, em nenhum momento, ele é citado. Por exemplo, nessa regulamentação, você não vai ver nenhum tipo de direito, digamos assim, com muitas aspas, né? Nenhum tipo de direito onde você pode rodar o seu full node, por exemplo, de Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, sem que um provedor de internet possa deletá-lo, sem que um provedor de internet possa acabar com o seu nó, né, com a conexão do seu nó. A gente não tem nenhuma forma ali dentro que você tem direito a ter uma carteira de criptomoedas e você tem direito a essa privacidade. Não, pelo contrário. Nenhuma coisa que foi feita que é de interesse do investidor, tá, da comunidade, ela está sendo debatida. E o que deveria estar sendo debatido na realidade é isso aqui, ó. A gente deveria estar debatendo agora, em vez de estar debatendo lei, o que pode, o que não pode, a gente tinha que estar debatendo tecnologia e mais. A gente tinha que estar debatendo agora transparência de corretoras. A gente tem aqui as corretoras internacionais como Binance, OKX, Bitfinex, Huobi, Crypto.com, Bybit, etc., mostrando um pouquinho dos seus ativos, né? Mostrando aí, fazendo uma prova de reserva, né, que eles chamam, né? Uma coisa mais parecida com uma transparência, que eu não acho que é o ideal, mas enfim, é um caminho, é um início, é um comecinho, mas as corretoras brasileiras, nenhuma se ofereceu para mostrar transparência. Então, é óbvio que eles estão ligados nisso aqui, ó. Eles estão ligados em lei, eles estão ligados na reserva de mercado, eles não estão ligados em você, eles não querem mostrar uma transparência. Por que as corretoras da AB Cripto, por que a AB Cripto não pede para os seus associados mostrar uma prova de transparência? Mostrar quais são os ativos, quais são os passivos, auditar o saldo de conta dos seus usuários? Isso não acontece, eles querem saber, sabe do quê? De lei, de reserva de mercado. E isso fica muito claro que você não está dentro dessa regulamentação. Você é o cara que vai pagar por tudo isso, tá? E se a gente vai pagar por tudo isso, o mínimo que você deve fazer é tomar conta da sua privacidade, é tomar conta do seu dinheiro. Não espere que o Estado... E veja, ontem, falando no Estado, né? Ontem na votação foi um festival de, meu Deus do céu, não sabia onde enfiar a cara assistindo ao vivo a votação via internet, né? Em diversos momentos, os caras se relatavam ao Bitcoin, né? Se referiam ao Bitcoin como Bitcoin. Ou seja, as pessoas que estão votando, que votaram uma lei, um marco legal regulatório de Bitcoin, sequer sabem pronunciar Bitcoin, tá? Muitos caras chamando de Bitcoin. Bitcoin. Isso é um absurdo, porque assim, já seria um absurdo essa galera que está regulamentando sequer apertou um botão, sequer fez uma transação, sequer sabe o que é um hash, sequer comprou um Bitcoin ou um criptoativo numa corretora. Se eu estivesse falando isso, já derrubaria essa lei por logo de início, né, por essência. Mas eu estou falando de pessoas que não sequer sabem o que é o Bitcoin, sequer sabem pronunciar o que é o Bitcoin, pronunciando-o como Bitcoin. É muito triste. O que eu venho falar para você? O que eu venho falar para você? Se você quiser... Deixa eu botar para a direita. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre como ficar fora dessa parada de Estado, como ficar fora
dessa parada de regulamentação. Obviamente, tudo dentro da lei, tá? Não tô falando nada aqui fora da lei, tudo de forma legal. Estou falando sobre privacidade e transparência. Eu vou deixar o link aqui embaixo, DeFi do Zero a Renda Passiva. Nós vamos iniciar as inscrições para o curso DeFi do Zero a Renda Passiva no dia 12 de dezembro. Todo mundo hoje, entre hoje e amanhã, tá? Que preencher aqui o seu nome e o seu e-mail, eu vou dar um conteúdo exclusivo sobre como utilizar corretoras sem ser as corretoras nacionais, aquelas que a gente já conhece, tá? Corretoras descentralizadas. Então o DeFi é um universo muito bom para você fugir desses caras que estão tentando pôr a mão na sua privacidade, estão tentando pôr a mão no seu dinheiro, tá? O link vai estar aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo e pode esperar mais cenas desse próximo capítulo, porque isso aqui, para mim, na minha visão, foi como ter dado a chave do galinheiro para a raposa. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa aí no sininho. Muito obrigado e até a próxima.